Graça e paz, glória a Deus por estarmos aqui, podendo ouvir mais uma palavra do Senhor, o rema para nossa vida. Que Deus abençoe vocês, que nesse momento você possa parar alguns minutinhos para receber essa palavra que Deus quer falar conosco nesta noite. Quero te encorajar a pegar esse link, compartilhar com seus amigos, com aqueles que você conhece e que também precisam ouvir essa palavra, porque Deus quer falar, então seja instrumento para isso. Aqueles que não são inscritos, se inscreva, curta, comente este vídeo, porque isso nos ajuda também a outras pessoas receberem essa palavra. Amém? Hoje nós vamos falar sobre saia da sua zona de conforto. É uma palavra de chacoalhão, mas uma palavra que eu creio que, se recebida em solo fértil do nosso coração, vai fazer com que frutos possam virem à existência, frutos de transformação, assim como o Senhor tem me feito esse chacoalhão e eu já tenho vivido e vou continuar buscando, continuar vivendo a transformação que Ele quer para minha vida. Amém? Hoje nós vamos falar sobre Esther, a rainha Esther. Eu vou introduzir um pouquinho, depois a gente vai para um versículo específico. A rainha Esther, ela foi uma das escolhidas foi a escolhida pelo rei Assuero. Então a gente lê a história dela no livro de Esther. Vai falando sobre o que aconteceu para que ela fosse escolhida. Mas se entende que Esther foi escolhida pelo próprio Deus para estar ali na posição que ela estava como rainha. Esse é o primeiro ponto. Deus estava colocando ela no lugar que ela precisava estar para que as coisas pudessem acontecer. E naquela época existiam pessoas que eram contra os judeus e principalmente contra o tio de Esther. Com isso, um dos generais, né, um daqueles que serviam o rei, que se chamava Hamã, ele conseguiu, pela raiva, pela inveja que ele estava tendo ali do tio de Esther, que estava numa posição, estava ganhando evidência, ele conseguiu convencer o rei de fazer um decreto onde ele iria declarar a morte dos judeus. E ainda iria pagar uma recompensa por esse aniquilamento. E tudo isso pelo ódio no coração, tudo isso movido pelo aquilo que é maligno. E o tio de Esther, que era judeu, e a própria rainha Esther, que também era judia, foi até Esther pedir por socorro, clamar para que ela pudesse interceder pelo seu povo, porque senão a sentença seria de morte. E uma vez que o rei decretasse, não poderia ser revogado. E Hamã, ele sabia disso. Então ele foi até Mordecai, o tio de Esther, foi até ela para pedir para que ela intervisse pelo seu povo. E ela ficou sabendo da situação, que havia um decreto que iria morrer os judeus. E a gente vai para Esther, capítulo 4, versículo 13, que fala assim: Então lhe disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecerão. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Eu vou ler só outra versão que fala assim: Quando Mordecai recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que chegou à posição de rainha. Então Mordecai questiona ela, porque ela fala para Mordecai que ela não poderia entrar na presença do rei para intervir por eles. Porque como nós podemos ler no livro de Esther, aqui fala que o rei, ninguém poderia entrar na presença do rei se não fosse chamado pelo rei. E aquele que entrasse na presença do rei sem ser chamado, a sentença era de morte.
a menos que o próprio rei estendesse o seu cetro de ouro. Aquela sentença de morte seria suspensa. Então, quando Mordecai vai falar com ela, vai falar com seus servos, né, e levar essa mensagem até ela, e ela dá esse retorno para ele de que, não, olha, eu não posso ir até a presença do rei tentar intervir por vocês. Mordecai dá essa resposta que nós lemos. Ele fala, olha, só para te lembrar, né, você também é judia. E se você não se levantar para fazer algo, há de levantar alguém para trazer livramento, mas você e a sua família morrerão. Não é porque você é rainha que você vai ter ali uma proteção. E ele questiona ela, será que não é por conta disso que você virou rainha? Aqui a gente percebe sobre propósito, o quanto o Senhor nos coloca em lugares, em situações, para que nós possamos ser moldados e possamos servir. É uma coisa bem importante a gente pensar sobre isso. Mas o que tem a ver com zona de conforto, Carol? Esther, a rainha Esther, ela estava na sua zona de conforto. Ela estava no palácio, comendo do bem bom, tendo uma boa vida ali no palácio. Então, quando ela foi escolhida para se tornar rainha, ela não foi algo que ela queria, mas ela teve que se apresentar e acabou sendo escolhida pelo próprio rei como sua esposa. Ela estava no bem bom. Hoje eu quero te convidar a pensar, qual é o bem bom da sua zona de conforto, né? Da sua vida? Onde você considera a sua zona de conforto? E zona de conforto significa onde está tudo bem, onde está tranquilinho ficar, onde está bom permanecer. Você sabe, talvez, a zona de conforto que você está neste momento. E a rainha Esther estava na sua zona de conforto. Até que vem uma situação que poderia dar duas opções para ela. Ou ela pereceria e não sairia dessa zona de conforto e morreria nessa zona de conforto, ou ela poderia ter uma ação e sair dessa zona de conforto. Hoje, essas duas opções existem para mim e para você. Nós podemos sair da zona de conforto e ter grandes coisas, viver grandes coisas com o Senhor, ou nós podemos permanecer na nossa zona de conforto e perecer por conta disso. A rainha Esther, quando ela é questionada por Mordecai, ela logo em seguida fala: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajuntai a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo se fez segundo Esther havia ordenado. Quando ela é questionada, então vem uma situação que a questiona, ela é movida em ação. Esther decide sair da sua zona de conforto para ser movida em ação, ser movida para sair e romper aquela zona de conforto, viver o propósito que ela tinha como ser escolhida para ser rainha. Hoje o Senhor está falando, que foi o que o Senhor estava falando comigo, tem ministrado na minha vida, de eu tenho grandes coisas para você, meus filhos, grandes coisas para você, minha filha, meu filho. Eu tenho planos, eu tenho projetos, eu tenho chamados, mas hoje você está na sua zona de conforto. Talvez a sua zona de conforto seja a preguiça, seja o cansaço, seja as desculpas, seja o medo, talvez seja a idolatria, talvez seja tantas outras coisas. É bom estar na zona de conforto, mas a zona de conforto nos paralisa. Quando Esther tem essa posição de pedir para que jejuassem e orassem por ela, e ela também iria fazer isso para que ela pudesse entrar na presença do rei, significa que o quê? Ela está rompendo aquela zona de conforto. Hoje o Senhor nos chama a romper, porque uma coisa eu ouvi esses dias em uma ministração que apareceu, eu estava ouvindo, e a pastora falava que na zona de conforto não há milagre. Isso me marcou profundamente, porque na zona de conforto, o milagre não acontece. Você precisa sair da zona de conforto para que o milagre venha na sua vida.
para que você seja transformado, para que você viva o avivamento que o Senhor tem para você, para que as coisas aconteçam, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Isso ficou tão forte dentro do meu coração, porque eu fiquei pensando, meu Deus, talvez hoje eu estou clamando por milagres, estou clamando por avivamento, estou clamando por uma mudança na minha vida, mas eu tô tão na zona de conforto que isso está impedindo o Senhor de agir na minha vida. Se Esther tivesse permanecido na sua zona de conforto, ela não teria salvado um povo. Ela talvez não estaria na Bíblia. Mas ela decidiu romper. E esse rompimento foi com a ação. A ação dela, no decorrer do livro, depois conta que por conta dessa ação dela, sim, o rei estendeu o cedro para ela. Significa, o livro de Esther não fala sobre Deus, não menciona o nome de Deus, mas a gente entende que Deus era com Esther. E pelo seu posicionamento, Deus conduziu e abençoou e operou o milagre através da vida dela. A intercessão dela de ir ali e clamar pelo seu povo. Eu quero te convidar a ler depois esse livro que é tão bonito, tão forte e tão curto, para que você possa entender o que eu estou falando mais profundo e para que o Senhor ministre mais e mais em você. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque senão a nossa vida não vai mudar. Porque senão o Senhor não vai conseguir operar as transformações que precisa operar em nós. E sair da zona de conforto não é confortável. Pelo contrário, é desconfortável. Mas todos os dias a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Para que nós possamos ser moldados e o milagre possa ser operado na nossa vida. Nós precisamos de ação. E é uma ação que Deus não pode ter por nós. É uma ação que eu e você precisamos ter. Por isso o convite é: saia da sua zona de conforto. Identifique a sua zona de conforto. E ore para que o Senhor te levante e te faça romper dessa zona de conforto. Ela jejuou e orou por 3 dias. Convocou para que todos orassem e jejuassem com ela, todos os judeus. Qual é o posicionamento que você vai ter quando sair da zona de conforto? Porque você vai precisar se posicionar para poder sair. Talvez Deus vai te dar uma direção, talvez você vai precisar de mais busca, mais oração, mais jejum, mais adoração, mais comunhão. Mas isso vai te ajudar a conseguir romper da sua zona de conforto. E para viver aquilo que o Senhor talvez já está te chacoalhando porque Ele quer que você viva. Rompa. Simplesmente rompa. Pelo mover do Espírito Santo. Amém. Fica o convite para vocês lerem esse livro. Espero que eu tenha me feito entender. Não tem como introduzir muita coisa para não ficar muito longo o vídeo. Mas o Senhor falou grandemente sobre isso, sobre a zona de conforto. E só pra gente fechar, me lembrou muito sobre a história de Lázaro e Jesus. Jesus chamou Lázaro para fora depois de dias ali morto. Jesus chamou e Lázaro saiu. Jesus hoje está nos chamando para sair da zona de conforto, porque Ele quer transformar nossa vida. Ouça a voz do Senhor e seja conduzido para fora. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por essa palavra, Cristo. Te agradeço por Senhor falar conosco de forma tão sobrenatural. Pai, nos ajude a sairmos da nossa zona de conforto todos os dias. Nos ajude a sermos moldados e transformados pelo Senhor, Pai. Nós precisamos de Ti. Por isso, nos guie e nos conduza, Pai. Precisamos do Senhor. Faça a Sua obra em nós e que a Tua boa vontade seja completa em nosso viver. Nos ajude a romper todas as zonas de conforto que possam estar existindo e nos atrapalhando de viver o propósito e a transformação que o Senhor tem para nós, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Continue a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e que Deus abençoe sua semana. Um beijo e até mais.